Salve Maria, meus caros. Estamos iniciando mais um podcast com Cristo Pode. Hoje a gente vai ter uma conversa com o nosso diácono da nossa diocese de Lusiânia, Diácono Neto. Vou deixar ele se apresentar um pouco, falar um pouco dele. Bom, olá, tudo bem? Sou o diácono Adélcio Neto, mais conhecido como Neto. Sou da diocese de Lusiânia. Nasci no município de Padre Bernardo, no extremo da nossa diocese. E hoje, já não mais seminarista, mas já morando numa paróquia, já tendo em vista a minha ordenação sacerdotal no próximo mês, no dia 11 de fevereiro. Então já tudo a ver com a nossa conversa de hoje sobre o sacramento da ordem. Então todas as coisas encaminhadas com a graça de Deus. Na verdade, eu nem tinha percebido isso, olha só que bênção. É o Espírito Santo que está nos conduzindo. Eu sou Paulo, sou paroquiano aqui da São Pedro. Eu sou Sheila, também paroquiana aqui da São Pedro. Eu também, sou o João, sou paroquiano aqui também da São Pedro Apóstolo. Neto, para a gente entender um pouco sobre o sacramento da ordem, né? O que quer dizer justamente esse sacramento? Porque tem muita gente que não conhece, né, esse sacramento. Sim, o sacramento da ordem ele entra no grupo. Claro, se nós fazermos a divisão entre os sacramentos, os de iniciação à vida cristã, que é batismo, eucaristia e crisma, os sacramentos de cura, que é a penitência ou confissão e a unção dos enfermos, e entra o sacramento de serviço, que é o da ordem e o do matrimônio. Então, ele encaixa nesse serviço, na ordem do sacramento de serviço, porque está a serviço da comunidade, está a serviço dos nossos irmãos e irmãs que caminham juntos rumo aos céus. Quer o pastor, também quer as ovelhas, que é conduzida por eles. Então, é um serviço, é uma doação chamado por nosso Senhor. Então, a raiz desse sacramento, né, podemos dizer, está ali no chamado que Jesus faz aos 12. Né? Então, Jesus é quem chama. Né? E vai nos recordar muito o Código de Direito Canônico, que é este livro aqui, no qual consta o regimento da igreja, né? É como se fazemos um paralelo ao Código de Direito Civil, que é o canônico qual vai regir a igreja, né? E antes de cada sacramento, ele vai dizer uma noção. Lá no cano 1008 vai dizer assim: mediante o sacramento da ordem, por instituição divina, alguns entre os fiéis, pelo caráter indelével, como se assinalam, são constituídos ministros sagrados. Isto é, são consagrados e deputados para que, segundo cada grau, apacente o povo de Deus, desempenhando na pessoa de Cristo cabeça a função de ensinar, santificar e reger. Então, para um pouquinho entender melhor o que o código vai nos dizer, né? O sacramento de instituição divina, ou seja, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir disso, que vai decorrer todas as outras características. Alguns entre os fiéis, lembremos lá Jesus chamando os 12, ele vai chamar alguns, de todos os fiéis, ele vai chamar alguns para compor, para ser os primeiros. Né? Um caráter indelével, por quê? Nós, dentro do sacramento, nós temos 3 sacramentos que dá a marca indelével, né? Que nem o pecado é capaz de apagar essa marca, que era o batismo, a crisma e a ordem. Ou seja, a pessoa é marcada no mais íntimo da alma, que não se apaga essa marca. A pessoa pode cometer qualquer pecado, mas não se apaga, não deixa de ser cristão, ou seja, não deixa de ser filho de Deus, não deixa de ser confirmado e não deixa de ser ordenado. Então, sempre essa marca indelével, né? Então, são instituídos ministros sagrados, né, fazendo que, segundo cada grau, isso é, nós temos a divisão do episcopado, do presbiterado e do diaconado. Né? Cada um exercendo sua ordem, o seu grau,
dentro do sacramento da ordem, vai apacentar o povo de Deus. Imitando a quem? Cristo, cabeça da igreja. Então, o ministro age na pessoa de Cristo. Então, Cristo, cabeça. Então, é a instituição divina que age na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É interessante que o sacramento da ordem, diferente dos outros sacramentos, né, que os sacramentos eles estão a serviço das pessoas, o sacramento da ordem é um sacramento que a pessoa se faz a serviço, né? Por isso que age na pessoa de Cristo, né? Quando nosso Senhor diz que Ele veio para servir, não para ser servido. Então, aquele que Cristo chama dentro dos irmãos da comunidade para se fazer o servidor dos demais. Cristo servo. É o Cristo servo, né? Se nós olharmos no profeta Isaías, vai falar do servo sofredor, já falando em visão a Cristo. Então, é Cristo também que age na pessoa do ministro com esse servidor, em cuidado dos irmãos e irmãs da comunidade. Eu acho interessante porque eu não sabia de uma coisa da distinção entre diácono e sacerdote, né? Na verdade, eu vim saber disso há pouco tempo, que tinha esses dois tipos de ordem, né? Vamos dizer assim. E o diácono, ele está mais ligado ao serviço e ao serviço ao povo, né? É aquele que liga o sacerdote ao povo, vamos dizer assim, né? Sim, nós temos, para falar um pouco mais sobre a natureza, né, de cada dessas partes, né? Temos que lembrar em conta de que o sacramento, ou seja, que o ministro ordenado, ele age, como já disse, né, anteriormente, age na pessoa de Cristo cabeça, Cristo sacerdote. Como nós vamos ver também no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 19, na instituição, não, quando Cristo diz: fazer isto em minha memória. Aí, a partir disso, nós vamos ter a distinção de cada um dos serviços, né? Se nós olharmos do ponto de vista hierárquico, nós temos a seguinte ordem: diaconato, presbiterato e episcopado. Mas se nós olharmos do ponto de vista teológico, de pastoral e tudo mais, inverte a ordem, né? O episcopado, o presbiterato e o diaconato. Então, para isso, auxiliado pelo catecismo, nós vamos entender um pouco mais o que é cada um desses ministérios, né, dentro do sacramento, né? O episcopado são os bispos. Às vezes ouvimos essa palavra episcopo, mas não sabemos, né? É o bispo. Qual o significado mesmo dessa palavra? Do episcopo seria mais esse guardião, aquele que cuida, aquele que olha, aquele que tem o poder de olhar e governar todo aquele povo de Deus. É como o pastor e as ovelhas. Como o pastor e as ovelhas, podemos dizer, né? Mas também não só de pastorear, mas também de coordenar dentro da sua diocese. Então, isso é a função de, podemos dizer assim, de uma maneira bem clara, né? O significado dessa palavra do episcopado, do episcopo, né? Então, segundo o catecismo, no número 1558, vai dizer assim: a sagração episcopal, juntamente com o munus de santificar, confere o também de ensinar e de reger. Então, ou seja, o bispo é aquele que vai santificar o seu povo, né? Vai ensinar e governar. Então, essa é a missão própria do bispo. Então, o bispo é aquele que vai santificar como? Através dos padres, que vai ler, coordenar e tudo mais. Vai ensinar, é o bispo que tem, pela sucessão apostólica, o dever de interpretar a Sagrada Escritura, de ensinar o magistério autêntico, né? Não é simplesmente a pessoa tentar e fazer um ensinamento qualquer, do fruto de sua cabeça, mas baseado naquilo que a igreja ensina, o Sagrado Magistério, né? E reger é aquilo que vai governar, né? Reger, a gente podemos até entender no sentido de um rei que governa, né? Mas e não é. Embora que enquanto os reis têm aquela devoção que o povo se tem pelo seu monarca, o bispo é o servo, aquele que está a serviço
governando, organizando toda a instituição enquanto igreja nas suas esferas, né? Questão de diocese, paróquias, né? Comunidades. Então ele vai estar organizando, governando a comunidade, né? E também no número seguinte, né, do catecismo, no 1559, vai dizer que os bispos, pelo Espírito Santo que lhes foi dado, foram constituídos como verdadeiros e autênticos mestres da fé, pontífices e pastores, né? Então, seja, é o bispo que vai determinar, à luz do Espírito Santo, as diretrizes da diocese, né? Então, por isso que é sempre bom estarmos em comunhão com o nosso bispo. A paróquia que não caminha com o bispo, ela está fora da comunhão, entre aspas, ela está excomungada, fora da comunhão com a igreja, né? Porque o bispo está intimamente ligado com o Santo Padre, pelo ministério petrino, pela ação do Espírito Santo, pela comunhão que a igreja tem. Então, se está fora do magistério, fora da comunhão com o bispo, está fora de comunhão com o Romano Pontífice, que é o vigário de Cristo. Então, o bispo que vai estar orientando. O pontífice, né, a gente falou, ouve muito dizer pontífice referente ao Papa, porque é a ponte entre a terra e o céu. Ele tem as chaves, né? O ministério petrino. O bispo também é essa ponte entre a diocese e o Santo Padre. Então, ele está em comunhão nessa ponte também. E pastor, porque ele vai sempre ali à frente, né? Símbolo desse pastoreio, né, podemos dizer, na ação litúrgica, é o báculo que o bispo porta nas suas mãos. Representa claramente esse pastoreio, ele que é o pastor daquela comunidade, o pastor daquela diocese. Só o bispo que usa. A não ser os monges, né, ou as monjas, mas eles ficam restritos ali no território do mosteiro. O bispo não, o bispo na sua diocese, onde quer que ele esteja, ele é o pastor. Daquele povo, pastor daquelas ovelhas. É igual a diferença da escola do sacerdote com a do diácono, né? O sacerdote sim. Assim, um sinal de a ligação entre o céu e a terra, e o diácono está em serviço, né? em serviço. E quando nós passamos para o sacramento da ordem no grau do presbiterato, né? Ou seja, no grau dos padres, né? Em virtude do sacramento, são consagrados à imagem de Cristo. Ou seja, o sacerdote age na pessoa de Cristo. Sumo e eterno sacerdote, para pregar o Evangelho, apresentar os fiéis e celebrar o culto divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento, né? Isso está no Catecismo da Igreja Católica, no número 1564, né? O sacerdote age in persona Christi, ou seja, age na pessoa de Cristo. Independente do se o padre está na igreja ou está na rua, claro, nas ações litúrgicas sobressai essa ação de Cristo, o sacerdote, né? Mas o sacerdote de todo o tempo está ali agindo na pessoa de Cristo, pelo seu testemunho de vida, coerência de vida, pelo anúncio do Evangelho, na celebração do culto, no pastoreio. Então, onde quer que o sacerdote esteja, está agindo na pessoa de Cristo. E qual a diferença do diácono para o padre? Vamos chegar agora. Desde agora o ponto falando sobre o diaconato, né, dos diáconos. São impostas as mãos não para o sacerdócio, mas para o serviço, né? Isso está na Lumen Gentium, número 29. Né? Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir os bispos, os padres, na celebração do culto divino, sobretudo na Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, caso for possível, né? E presidir os funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Ou seja, enquanto o sacerdote age na pessoa de Cristo, sacerdote, sumo e eterno sacerdote, o diácono está ligado ao Cristo servo, no serviço, né? Então, enquanto o sacerdote oferece, o diácono vai auxiliar. Podemos dizer que, fazendo a comparação, né? O diácono é como um sirineu que ajuda o Cristo a carregar a cruz rumo ao Calvário. Então,
Também podemos dizer outra figura referente ao diaconato, é quando Jesus levanta-se da ceia e vai lavar os pés dos 12. Tá? O serviço, né? Está ligado mais ao serviço aos irmãos, pode realizar alguns sacramentos, como o batismo, e assistir ao matrimônio, diferente do padre que, além desses, dá unção dos enfermos, perdoa os pecados, consagra, né, a Eucaristia, fazendo-se as vezes de Cristo. Então tem essa diferença entre o diaconato, o presbiterato e o episcopado, né? Então o diácono ele pode fazer o manejo de alguns sacramentos. Sim, ele pode batizar, né? E assistir ao matrimônio e abençoá-lo. Únicos sacramentos que ele pode, né? São esses dois. Os demais é confiado exclusivamente ao sacerdote, né? E os outras coisas o diácono pode fazer, como até mesmo dar a bênção do Santíssimo, que é um sacramental, embora de devoção, mas é um sacramental. Proclamar o Evangelho e pregar, né? Então, e outros serviços da caridade, como também a questão dos funerais, fazer exéquias, conduzir e tudo mais. É um serviço próprio do diácono. Então, o diácono ele também ele pode fazer coisas a serviço do povo, como abençoar objetos. Sim, pode. Porque é um dever também do diácono, né? Assistir o povo nessa questão. Porque pelo sacramental, o sacerdote, o diácono já tem o poder de abençoar. Se torna um ministro sagrado. Já é marcado com uma marca indelével na alma, né? Então, ou seja, já é separado, consagrado a Cristo. Já faz parte do tido como clero, né? Então já é um consagrado e um ministro ordenado. Então, se nós olharmos assim, a grosso modo, né? Primeiro, pelo diaconato, aprende a ser servo. No segundo, no caso, o presbiterato, age na pessoa de Cristo. E o episcopado, agindo na pessoa de Cristo, governa, ensina e santifica o povo. Não que o padre ou o diácono não santifica, não ensina e não governa, mas cabe a competência cada um desses graus, né? Cada um tem sua missão, cada um tem o seu próprio agir dentro da comunidade, dentro da vida da igreja, né? Da comunidade eclesial. Nós não pensamos assim a igreja como algo solto, cada um tem seu lugar, cada um tem sua missão para melhor o ordenamento da vida da igreja. Como né? tudo que bem funciona, né? Tem Sim, uma hierarquia. Tem hierarquia, tem um funcionamento. E assim funciona também a hierarquia, bem lembrado, né? Então, se pensarmos em função hierárquica na igreja, né? A função hierárquica é os diáconos, os padres e os bispos. Onde entra os leigos, né? Poderíamos dizer. Os leigos é antes dos diáconos. Quer dizer que tem uma inferioridade? Pelo batismo somos todos iguais, somos todos irmãos. Dentro desses irmãos, alguns são consagrados, separados para o serviço ministerial. Aí é onde vai entrar essas funções específicas, né? Entre a distinção do leigo para os ministros ordenados. Aquilo que São Paulo fala, né? Separado do meio do povo para o povo. Porque na mesma forma que os diáconos, os padres e os bispos são separados, eles voltam para o serviço, né? É tido que esse sacramento é tido como necessário para a salvação comunitária. Enquanto o batismo e a confissão é tidos para a salvação individual, o sacramento da ordem é para a salvação comunitária. Porque é pelo padre ou pelo diácono que nós somos batizados, é pelo padre que nós temos o perdão dos pecados, pelo sacramento da confissão, a unção dos enfermos, a Eucaristia, que é o ápice da vivência cristã, né? E depois tem o bispo, que ele que vai conferir o sacramento da ordem. Então aqui já passa um gancho, né? Único ministro ordenado que pode conferir o sacramento da ordem é o bispo. O bispo ele batiza também? Sim, ele tem a plenitude do sacramento.
Não é que cada grau, né, cada função, o diácono, o padre e o bispo, cada um tem sua função, tem sua especificidade, né? O bispo, ele tem a plenitude, então ele faz todos os sacramentos. O bispo batiza, o bispo celebra a Eucaristia, o crisma, que é direito dele, né? Porque ele tem a plenitude do Espírito Santo, ele vai comunicar este mesmo Espírito Santo, ele que vai também atender a confissão, a unção dos enfermos, a ordem e também o matrimônio. Então é o bispo, enquanto alguns são limitados, podemos observar, né? O diácono pode batizar e assistir ao matrimônio. O padre, além desses dois, pode atender a confissão, unção dos enfermos, né? E a consagrar a Eucaristia. Então, confissão, unção dos enfermos e Eucaristia. O bispo, além desses outros, o da ordem. Então, cada um tem... Entendi. E o diácono? Perdão. Os cardeais, onde é que eles... Os cardeais, eles entram na hierarquia, mas como títulos, né? Não como hierarquia sacramental. Nós podemos ver ele como um título de alguma pessoa que fez um bem ou está fazendo um bem por uma determinada região da igreja, por isso recebe o título de cardeal, né? Tem os cardeais públicos, né? Como nós temos aqui perto de nós o cardeal Dom Paulo César, né? O Papa Francisco, dentro do seu serviço já prestados à igreja, o escolheu para também fazer parte do colégio cardinalício, né? Então ele recebeu um título, ele não foi ordenado cardeal, como algumas pessoas pensam. Ele recebeu um título. É como se fosse a mesma forma de um monsenhor, né? Tipo, exatamente, como se fosse um monsenhor, ou se traduzindo para a linguagem civil, como se a pessoa tivesse recebido o título de cidadão honorário, ou um cidadão aguaslindense, ou... acho que sim. É polêmico, né? Então, assim, é como se a pessoa recebeu um título, e a partir desse título, não fica simplesmente um título guardado, o título vem acarretado de um serviço. Tudo dentro da igreja não é separado do serviço. Então, se você é cristão, tem o seu agir como cristão. Sim. Então, mesma coisa o diácono, o padre, o bispo, o cardeal, ele recebeu um título, mas ele tem uma missão a fazer. Ou seja, o cardeal vai assistir, vai ajudar ainda mais o Santo Padre, o Papa, na missão de governar toda a igreja universal. Então, os cardeais têm essa função, né? Da mesma forma que o Papa ele não é ordenado Papa. Ele é feito ali o conclave, né? Após a morte ou a renúncia de um Papa, reúne ali os cardeais, que é uma missão também dos cardeais de eleger um novo Papa, né? Que na verdade vão eleger o novo Bispo de Roma. E por ser o Bispo de Roma, ele recebe o título também do Romano Pontífice, do Papa, né? No qual vai exercer a missão petrina, né? O ministério petrino das chaves. Então por isso ele é escolhido para ser o Bispo de Roma. Nos seus estudos, né, esqueci, como que chama? Na faculdade lá. Seminário. Leiguíssima. No seminário vocês também têm, né, cada parte que vocês passam pelo estudo, vocês ganham uma carga de serviço, vamos dizer assim. Sim. Bom, já que você tocou nesse assunto da formação, né? Já explicando um pouco como se dá esse processo, né? Hoje, nós falamos na diocese de Lusiânia, né? Que cada diocese pode adotar um método, um meio... Mas, enfim, basicamente aquilo que a igreja pede faz os encontros, né, vocacionais, os encontros vocacionais, já deixa aqui para aqueles que quiserem. Todo terceiro domingo do mês, lá no seminário em Lusiânia, o encontro vocacional. Então, quem quiser sentir vontade, sentir o chamado de Deus, venha fazer os encontros vocacionais, né? Então, faz ali os encontros periódicos durante 1 ano, 2 anos.
Aí entra o processo de discernimento da pessoa com a igreja. Aí você vê se houver gerando consenso, a igreja chama aquela pessoa a fazer uma experiência de discernimento mais interno, que é chamado ano propedêutico, né? Que é quando o jovem rapaz sai de casa para começar os estudos, né? É 1 ano ou 2 anos, depende como vai ser o proceder individual de cada pessoa, né? Então, vive ali aquela preparação para a filosofia, que é esse propedêutico, né? Terminando o propedêutico, se começa a etapa do discipulado, conhecido também como a etapa do estudo da filosofia, né? Então, nesse quesito, a pessoa vai aprender ainda mais a se tornar discípulo de Jesus. Então, o rapaz vai aprender ainda mais a ser como Pedro, como João, os outros apóstolos, vai aprender a ser discípulo de Jesus. Porque aprendendo a ser discípulo, vai depois, quando chega na parte da teologia, vai configurar-se a Cristo sacerdote. Então, hoje é distinta dessas formas, né? O propedêutico é a preparação para a filosofia, a preparação para a etapa do discipulado. Depois entra a etapa do discipulado, que é compreendido por 3 anos, né? 3 anos de filosofia, que a pessoa também, além dos estudos filosóficos, vai também ter estudos da Sagrada Escritura e formação para que aprenda a ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Findado esse período, a pessoa é admitida às Sagradas Ordens. Tem todo um processo a ser feito também. Se houver um discernimento e a igreja perceber, juntamente com a igreja, com o candidato, que não, essa é a vocação, ele é admitido como candidato às ordens sagradas, que seja do diaconato e do presbiterato. Note que eu não estou falando do episcopado, porque o candidato ele torna candidato ao diaconato e presbiterato. Porque o episcopado é uma outra questão, porque é chamado, depois de muito tempo, se a igreja percebe que a pessoa tem traço, a igreja o chama. Então, com a admissão às ordens, o seminarista ele se torna candidato ao diaconato e ao presbiterato. Então, antes passa todo por esse processo. Todo por esse processo. Na igreja, né, as coisas não devem ter equívocos, né? Então, é algo muito sério, né? Podendo colocar em risco até a salvação da pessoa, caso ela não tenha, não seja a vocação dela mesma, né? E ela vai por, sei lá, às vezes até uma vaidade mesmo. Não só a salvação particular, mas pessoal, também daqueles que serão confiados a eles, né? Então é todo um processo, é tudo. Mas podemos até pensar, não, mas é tão burocrático o CEPAD? Não é burocrático. É um processo, se nós olharmos a revelação de Deus, ela é gradual e progressiva. Então, primeiro Deus criou, depois falou pelos profetas, pelos patriarcas, pelos profetas, para até chegar na revelação através de Jesus. A plenitude da revelação em Cristo. Né? Então, isso aí foi um processo de anos e anos, né? Então, mesmo assim também na formação do sacerdote, né? E a partir daí, quando o candidato ele é admitido às ordens do diaconato e do presbiterato, ele entra para a parte da configuração, onde ele vai configurar-se a Cristo, sumo e eterno sacerdote. Passando de discípulo, agora configurando, né? Aí, essa etapa é dividida em 4 anos, né? Que no final do 2º ano dessa etapa, o candidato, fazendo todos os trâmites, tudo dando certo, a pessoa, juntamente com a igreja, chegar no discernimento, ela recebe o ministério de leitor, onde ele é convidado a aproximar-se ainda mais da palavra de Deus. Depois, no final do 3º ano, né? No meio calma aí, deixa eu... que agora deu uma reorganizada, então estou meio perdido ainda. Mas é no final do 1º ano para o início do 2º ano, pede o leitorado, né, esse ministério. Recebe no meio do ano, do 2º ano. No meio do 2º ano ele pede o acolitato, que o candidato é convidado a aproximar-se ainda mais da Eucaristia. Ele se torna
O acólito, né, instituído pela igreja, é como se fosse um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, só que de maneira vitalícia. Enquanto os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística têm ali 3 anos o ministério deles, esse é vitalício, né? Também como o leitorado, né? Aquele que recebeu o ministério de leitor dentro do processo de discernimento é vitalício, né? E assim, depois, no meio do 3º ano, ou no início, fazer o pedido da ordenação do diaconato. Que aí começa todo o processo, né, de escrutínio, de investigação, porque para saber se a pessoa tem condições psíquicas, físicas, pastoral para assumir o ministério, né? E todo esse processo o código vai trazer para cada passo, né? O que deve ser feito, por quê, no porquê e como deve ser feito para também chegar ao ministério, né? Qual é a finalidade a necessidade, na verdade, da filosofia na formação? A necessidade da filosofia, ela vai de conta aquilo que conhecimento humano, né? Podemos dizer assim, porque a partir do conhecimento humano, do pensamento, da verdade, né? Das coisas físicas também, porque dentro da filosofia nós passamos também pelo estudo da cosmologia, pela metafísica, vai conhecendo para depois chegar, dar bases para compreender ainda mais estudos teológicos, né? Ou seja, podemos dizer, a partir do real, do natural, para compreendermos o sobrenatural. Mas por que disso? Porque dentro da natureza, do natural, do ser humano e de tudo mais, Deus foi deixando vestígios dele, vestígios do seu ser, para que o homem chegasse ao conhecimento pleno dele. Então, compreendendo o homem, compreendendo a natureza, compreendendo o mundo, depois o candidato está preparado, ou seja, com a base para aprofundar nos estudos teológicos, né? Uma coisa que você tinha falado quando você estava falando sobre o Papa, né? E que eu percebi que, diferente, por exemplo, sei lá, de uma empresa, onde os cargos mais baixos sempre são os que trabalham mais, os que estão mais em cima são os que menos trabalham, na igreja é o inverso, né? É o inverso. Cada vez que você, vamos dizer, sobe de cargo, né? Entre aspas, você está a mais serviço ainda, né? Algo que Dom Valdemar falou na minha ordenação diaconal. Com mais a mentalidade seja essa de estar subindo, na verdade estou descendo o degrau para servir. Então, digamos assim, eu era leigo, passei a ser diácono. Não passei a ser padre, em breve, com a graça de Deus, né? Os bispos, né, quando eles são ordenados, vão só descendo para quê? Para, quanto mais baixo, humilhando, assim como Cristo humilhou-se, a serviço da comunidade. Então, nós não temos essa visão carreirística dentro da igreja. Ou seja, dentro da igreja não existe plano de carreira profissional. Não existe plano de carreira para carreira, não. É serviço. Por isso que cada ministério, cada função, é serviço. E os religiosos, eles entram também na ordem? Sim, tem alguns que são convidados ao sacramento da ordem, né? Por exemplo, temos os frades franciscanos, os dominicanos, tem todos eles. Mas eles têm, dentro do regimento deles, alguns que são. Não são todos, né? Que entrou para o convento franciscano, ou dominicano, ou carmelita, que vai ser padre, tudo não. A missão, o princípio deles é ser irmãos, e serem religiosos. E aquele diácono que é casado, né? Sim, são os diáconos permanentes, né? São homens já casados, com os filhos criados ou criando, que percebem-se um chamado de poder doar-se mais à igreja, né? E claro, sempre entre com discernimento da igreja pela ação do Espírito Santo. Sim. Nada passa, eu quero ser de não.
Não é assim. É um processo todo de discernimento, de estudo, né? E são chamados a serem ordenados, né? O peculiar não é o ordenado que casa, é o homem que já é casado que é chamado à ordenação, né? Então ele tem esse peculiar aí, enquanto nós, diáconos transitórios, né? Embora que esse termo transitório não é o mais correto, porque não é que eu vou ser ordenado padre que eu deixei de ser diácono. O espírito de serviço, de diaconia, de estar ali a serviço, permanece, porque é uma marca indelével. Então, uma vez ordenado diácono, sempre vou ser diácono, né? Então, esse termo transitório não é o mais adequado, mas usando para exemplificar, porque estou transitando do diaconato para o sacerdócio, né? Tanto é que também o diácono ele não necessariamente tem que ser casado, né? Tem diáconos permanentes que são celibatários, né? Então, a diferença entre nós, os transitórios, entre aspas, nós fazemos a promessa do celibato. Enquanto o transitório o permanente casado, ele não faz. Não faz, Né? Porque ele tem a vida familiar. Sim. Então ele vai viver também a vocação matrimonial, né? Aí quando acontece deste ficar viúvo, ele já não pode mais casar. Enquanto a pessoa, o leigo, que é casado e ficou viúvo, tem a possibilidade de unir-se em matrimônio novamente, o diácono permanente já não tem essa possibilidade porque ele deixou de ser casado, mas é ordenado. E nem pode também ser, por exemplo, padre, né? Depende muito do caso, isso é uma minúcia que a igreja vai estudar, vai ver a possibilidade, cada caso é um caso, né? Não é também que ele é diácono transitório, é permanente, que dá a garantia dele ser um sacerdote. Não, ele foi ordenado para ser diácono permanente. Diferente do meu caso, que eu fui ordenado diácono, visando também a possibilidade de ser ordenado sacerdote. Então, por isso, entre aspas, esse termo transitório, né? Em qual momento Nosso Senhor Jesus Cristo ele instituiu o sacramento da ordem sacerdotal? Bom, o sacramento em si, nós podemos ter bem claro na instituição da Eucaristia, né? Quando Jesus diz, fazer isso em memória de mim, né? Partindo do ponto principal, deu o ápice, né? Da Eucaristia. Então, quando ele tomou o pão, deu graça, deu aos seus discípulos, né? Fazer isso em minha memória, enfim. Ele está ordenando, de certa forma, ali, os discípulos, os apóstolos, a fazerem memória, agir na pessoa dele. Na pessoa dele. Então, também quando ele chama, ele também sim, disse, né, a quem como é que diz? Perdoarem os pecados. Após assim que ele aparece, né, o evento pós-pascal, assim que ele aparece aos discípulos, antes mesmo até um pouco de Pentecostes, né? Quando eles estavam ali meio cabisbaixo, e na certeza, e agora Jesus morreu, e agora o que nós vamos fazer? Quando Jesus aparece, ele sopra ali, a paz, eu desejo a paz, e sopra o Espírito Santo, né? A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem dizer Deus, eles serão retidos, né? Então, tem esse momento, né? O chamado dos 12, a instituição da Eucaristia, essa aparição pós-pascal de Nosso Senhor, em Pentecostes, né? Pedro também, né? Sim, Pedro que as pedras solidificaram a igreja, já está dando o ministério petrino, né? Mas também podemos dizer, de certa forma, ao sacerdócio, né? Mas tem tudo em vista, isso já olhando no Antigo Testamento, nós temos prefigurações desse sacerdócio, né? Por exemplo, quando ouvimos falar de Melquisedeque, né? Na unção de Arão, lá em Êxodo 29, de 8 a 9, quando nós olharmos lá, vamos ver o proceder de como deve ser, né? A unção que Arão vai receber, né? Então já está dando ali um sacerdócio já meio que prefigurado no Antigo Testamento, né? Também nós temos prefiguração, não como ministérios, mas como serviço,
os próprios sacerdotes do templo, né, que ofereciam os cordeiros, os touros, enfim, cuidava ali do templo, né? Então ele está a prefiguração do sacerdócio de Cristo, né? E também, se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, Atos 6, de 1 a 6, nós vamos ver já a igreja, já nos seus primórdios, né, tendo ali a ordenação dos primeiros diáconos, né? Onde é que vão escolher 7 homens de boa fama, né, de um destaque da comunidade, para cuidar das viúvas, dos órfãos, das obras de caridade. Então temos ali esse princípio de como se dá, né? E note que Olha aí, Jesus distribuindo os serviços, né? Sim, ele vai distribuindo assim, um mesmo é o Espírito, mas diversos são os dons, né? Diversos são os carismas, diversos são... É assim dentro da igreja, né? E notemos que nessa passagem de Atos nós já temos um dado que é essencial dentro do rito da ordenação, né? Como nós vamos ver no Pontifical Romano, que é este livro, que contém não só o rito da crisma, mas também os das ordenações, né? Então, para a ordenação ser válida, ela, claro, precisa do bispo, mas também precisa seguir as normas litúrgicas que a igreja já prescreveu, né? Então, este livro aqui é aquele que vai orientar, vai das passagens bíblicas, o rito, como vai acontecer. E dentro aqui tem um dado de que o bispo, ele tem que impor as mãos, já vendo que já em Atos, né? Eles vão impor as mãos e rezar. Para a ordenação ser válida, né, digamos assim, a matéria e a fórmula da ordenação, o bispo tem que impor as mãos sobre a cabeça do ordenante e depois fazer a oração consacratória, né? Então, se faltou alguma coisa dessa, a ordenação é inválida. Né? Claro, também tem a questão do sujeito, né? Quem pode receber a ordenação? Quem é que pode ser ordenado, né? Entra muito essa questão, ainda mais com o Sínodo da Amazônia, gerou várias outras discussões, né? Mas o próprio catecismo da Igreja Católica vai dizer: o Senhor Jesus escolheu homens para formar o colégio dos 12 apóstolos, e mesmo fizeram os apóstolos quando escolheram seus colaboradores para lhe sucedessem no desempenho de seu ministério. O colégio dos bispos e dos presbíteros estão unidos no sacerdócio, tornado presente e atualizada até que Cristo volte, né? O colégio dos 12. A igreja reconhece e vincula-se a essa escolha feita pelo Senhor em pessoa. Isso que a ordenação de mulheres é impossível. Então, foi nosso Senhor que escolheu os 12, né? Então, nosso Senhor também vai lhe escolher, no que ele escolheu os 12, os próprios discípulos já entenderam. Não. Então, vamos passar para aqueles que vão nos suceder também homens. Né? Também o Código de Direito Canônico vai dizer: somente um varão, ou seja, somente um homem batizado pode receber validamente a Sagrada Ordenação. Isso no Código de Direito, no número 1024, e no Catecismo, no número 1577. Então, são esses duas, são somente homens, né? Claro, é um desprezo da igreja, não é um desprezo, porque a mulher tem o seu lugar. O comércio diz: nosso Senhor poderia vir ao mundo se ele quisesse de outras formas? Poderia, mas ele quis vir de uma mulher. Ele quis ser servido por uma mulher, ao ser gerado, amamentado, cuidado, né? E tanto assim, nós vemos Nossa Senhora no presente, na vida de Cristo, em bodas de Caná, ela impulsiona ele a começar o seu ministério, né? Então também a devoção mariana, o vínculo de Nossa Senhora com os sacerdotes, com as vocações, é muito belo, muito válido, né? E a mãe, o papel, né, de uma mãe na sociedade, assim, importantíssimo, né? Tanto que eu já vi uma vez os lugares no inferno mais profundos estão destinados aos maus sacerdotes e às más mães, porque, né,
são deles que ali é de um lar, é de uma família, né? Que vão sair vocações, né? Então, o papel de uma mãe é importantíssimo. Sim, não é que como o nosso Senhor escolheu apenas homem, ele diz, não, muito pelo contrário. Ele dá o valor, dá o reconhecimento, dá cada um o seu lugar, né? Então, a mulher, a mãe vai gerar, né? Imagine uma mãe de um sacerdote, fazendo uma analogia, é como Nossa Senhora que gerou Cristo para o mundo. Sim. A mãe de um sacerdote, ela está gerando um filho que futuramente vai consagrar-se, vai se tornar outro Cristo. Agir na pessoa de Cristo sacerdote. Então, ela tem essa função. Então, educar na fé é uma questão também que as mulheres, que as mães têm no papel da formação de outros sacerdotes, né? Também do apoio, da devoção à Virgem Maria e tudo mais, né? Também as mulheres têm várias santas, né? Que se dedicaram ao serviço à igreja, né? Então, de forma alguma, Nosso Senhor quer desprezar ou desprezou ou renega o valor da mulher. Sim. Tanto é que São Paulo ele fala, né? Que em Cristo todos somos iguais, né? E o interessante também quando São Paulo vai dizer referente a as mulheres serem submissas aos vossos maridos, mas não é a submissão qualquer, é a submissão como Cristo, como a igreja é submissa a Cristo, né? E que os maridos amem as suas esposas, assim como nosso Senhor ama a sua igreja. E morreu pela igreja. Então, ou seja, tem o seu valor, tem o seu papel, tem a sua dignidade. Em momento algum pensarmos assim. E se fosse desprezado as mulheres na Santa Igreja, né? Quantas santas, igual você relatou, Santa Teresa d'Ávila, né? Uma doutora da igreja. Madre Teresa de Calcutá. Santa Teresinha. Santa Idelgarda. Tem várias santas. Santas doutoras, mulheres estão aí à frente, né? Então, não é válido o argumento de dizer que Nosso Senhor desprezou as mulheres quando Ele escolheu. Não, é só olhar para Nossa Senhora e falar, meu Deus, a mulher, né? Acima de Nossa Senhora só Deus mesmo. Só Deus. Só Jesus Cristo. Porque a glória de Maria é a igreja que reconheceu a dignidade do próximo, né? Sim, se nós olharmos em toda a história da igreja, a igreja que vai começar a rever, né, a questionar a sociedade como se estava tendo o cuidado com o próximo, né? Sim. A igreja que não é assim esse desprezo com o irmão, com a pessoa, porque ele é um semelhante, né? É um igual, então tem todo esse processo, acontece no seio da igreja, né? No mais íntimo da igreja, para a comunidade. É igual aquela parte de Maria Madalena, né? Todo mundo querendo condená-la. Sim, apedrejar e tudo mais, e Nosso Senhor acolhe. Exatamente. Fez o povo olhar, né, para dentro de si e falar assim, eu também sou pecador, então não posso tirar pedra. E como que se deu também a questão do celibato, né? Porque você falou da questão de somente homens ordenados e a do celibato, né? Que também é um outro assunto assim que gera muito. Sim. O celibato, ao longo da história, né, da igreja, foi se percebendo que o celibato como dom divino era também bem visto e bem aceito como disciplina para o sacerdote. Notemos que Pedro tinha sogra, né? Como Jesus mesmo realizou o milagre da cura da sogra de Pedro, né? Então, ou seja, ele foi surgindo porque dentro das necessidades, né? Também visto que Nosso Senhor, além disso, né? Nosso Senhor viveu uma vida casta. Então, se o sacerdote é chamado a imitar a Cristo, também nessa vida célebre, né? E como disciplina para o seu desenvolvimento, para a sua doação, né? Claro, de uma maneira bem banal, bem mundana, dizendo assim, imagine hoje um padre casado, né? E chega a sua esposa
com o filho passando mal na porta da igreja e o padre rezando a missa. Exatamente, né? Como fica essa questão da missão, da vocação? Então, ao longo da história, foi percebendo que era válido que aqueles sacerdotes tivessem a vida casta, voltar no celibato, né? Para se dedicar totalmente, né? E isso se tornou também via de santificação para os sacerdotes, né? A questão do celibato, da fraternidade, da caridade pastoral. Então, a partir do que o sacerdote, vivendo o seu celibato dentro da caridade pastoral, vai doar-se ainda mais ao serviço. Né? Enquanto nosso Senhor passava dias e noites curando, atendendo, expulsando demônios e tudo mais, o sacerdote também tem essa única missão. A minha missão é essa: levar almas a Cristo. É uma questão assim, meio que lógica. Assim como, né, alguém foi chamado à vocação do matrimônio, não vai deixar a sua família, não vai deixar filhos e esposa, né, padecendo para ficar se entregando assim todo pela igreja. Sim. Então, para isso que tem a vocação, né? Então, o padre, ele já tem muitos filhos, né, que Sim, precisam demais dele, né? Então, sim, imagine um pai de família, né? Tem toda a sua família, um pai ou uma mãe de família. Está com um filho enfermo ou está com dificuldade familiar, na crise vocacional do matrimônio. Não crise vocacional, mas crise entre o matrimônio, entre os esposos, porque é natural ter, né? Porque são dois seres humanos, né? Tá ali numa dificuldade e vem para a igreja e tipo assim, deixa lá depois. Não é coerente, não tem como. Ele não vai estar por inteiro, né? Como tem uma passagem no Apocalipse, né? Ou quente ou frio. Sim. Morno, eu vomito, né? Então, ou seja, se seu sim seja sim, que seu não seja não. Então, que você esteja inteiro, né? Então, que o sacerdote esteja inteiro naquilo que está fazendo. Assim como o pai e a mãe de família, os vocacionados ao matrimônio, estejam inteiros naquela vocação. Né? E aquilo que São Paulo também fala, né? Para ser como ele, né? Celibatário, né? E aqueles que não aguentarem, é melhor que se casem, mas o bom é que seja celibatário. Então, Diácono Neto, tem alguma curiosidade na ordenação do sacerdotal? Bom, na verdade, cada ordenação tem algo diferente, né? Uma curiosidade de cada um tem algo à parte, né? Por exemplo, o diácono, né? No momento da ordenação, após ele ser revestido com a veste, né? Com a estola e com a dalmática, o bispo entrega o evangeliário, né? Do qual ele é constituído mensageiro e deve proclamar e pregar. Então, recebe ele o evangeliário, né? Na ordenação sacerdotal, né? Depois que ele é revestido da estola e da casula, né? Aí vem o rito da unção das mãos. Então, diferente do diácono, que não é ungido, o sacerdote ele tem as mãos ungidas com óleo do crisma. E a partir dessa unção, depois é amarrado a mão, envolto com a faixa, amarrado-lhe a mão, né? Dizem algumas anedotas dentro da igreja que quando a mãe desse sacerdote morre, né? Coloca-se a faixa na mão da falecida, né? E ali, quando chega no juízo, Deus vai perguntar a essa mãe: eu te dei um filho, o que você fez com ele? E ela vai responder: te dei um sacerdote, e apresenta a faixa, né, em volta, consagrado com aquele óleo do crisma, né? Então é lindo. Se isso acontece só quando nós chegarmos na eternidade para saber. Mas diz, né? Tem um significado também, porque é a mãe que acompanha, né? O candidato sempre entra ladeado do pai e da mãe dentro das possibilidades, né? Então é a família que oferta o filho. Então no diácono, no padre, tudo mais, né? Então depois desse momento o sacerdote volta, né? Depois que vai até a mãe e o pai seca-lhe a mão tirando o excesso do óleo, beija-lhe a mão, né, do meu sacerdote, que é indulgenciário, né? Recebe indulgência, aquele que beija a mão do meu sacerdote.
Depois o nosso sacerdote volta para perante o bispo, que vai receber o cálice já com vinho e a patena com a hóstia, do qual ele vai ser constituído também ministro para consagrar, para transformar o pão em corpo e o vinho em sangue de nosso Senhor, né? E depois desse momento, aí vem o bispo, vai beijar a mão do nosso sacerdote, também para lucrar indulgência, e acolher no ministério, porque o bispo também é sacerdote, né? E assim também todos os outros sacerdotes vão até o neo-sacerdote para acolher dentro do ministério, né? Já partindo para a ordenação do bispo, né? Todo diferente, é majestosa, porque já participei se eu não me engano, acho que de 3, né? Então, tem todo o processo, em vez de ser ladeado pelos pais, o sacerdote que vai ser ordenado bispo vai ladeado por outros 2 sacerdotes, né? Que meio que assim, a igreja te entrega outro para ser constituído o sucessor dos apóstolos, né? Então tem todo o processo de prostração e tudo mais. Depois, em vez de ser ungido nas mãos, o bispo ele é ungido na cabeça. Então o mesmo óleo do crisma vai ser ungido na cabeça, né? Durante a oração consacratória, né? Após a imposição das mãos. Um detalhe que eu esqueci. Na ordenação sacerdotal diaconal, apenas o bispo impõe as mãos. Na presbiteral, ou seja, na de padre, o bispo e todos os padres presentes. Na ordenação episcopal, apenas os bispos presentes que impõem as mãos, né? Então tá esse detalhe. E durante a oração consacratória, fica 2 diáconos com o evangeliário aberto em cima da cabeça daquele que está sendo ordenado bispo. Então fica de 2 lados enquanto o bispo está fazendo a oração consacratória, né? E depois disso é recebido também, né, o anel, a mitra e o báculo, que são as insígnias episcopais do pastoreio. Então são pequenas curiosidades dentro do rito. É muito belo, muito bonito. Cada rito, cada ordenação tem o seu significado, que também é manifestação da igreja. Teve algum costume assim durante assim, por exemplo, o início ali do cristianismo, que a igreja manteve dos israelitas de apresentar o primeiro filho como consagrado a Deus? Você fala ali como primogênito, né? A apresentação do primogênito, né? Algumas famílias mantiveram esse costume, mas não é então. Não, né? É tanto que todos os filhos são apresentados perante Deus no santo batismo, né? São consagrados pelo santo batismo, consagrados no sentido de que se tornam filhos e filhas de Deus, né? Então são todos ali destinados à mesma obra, né? Padre Valbério, inclusive, esses dias falou sobre isso, após essa celebração, sobre a apresentação de crianças, né? Enfim, o senhor quer deixar alguma mensagem? Olha, a vocação sacerdotal, eu digo eu como diácono, né? Já coordenação marcada, ela é tão rica e tão sublime que por mais de que 10 anos de estudos e cada dia vem me surpreendendo, né? Então, se você, jovem, rapaz, sente esse chamado, ou nunca se questionou sobre este, ou nunca teve um momento de oração com nosso Senhor, Senhor, o que queres de mim? Faça. Porque nosso Senhor continua chamando operários para a sua messe, né? A messe é grande, os operários são poucos, mas que você, caro jovem, caro rapaz, que já sentiu esse chamado, não tenha medo. Se você está indeciso, reze. E para as famílias, incentivem seus filhos no caminho do discernimento vocacional. Porque afinal, um padre surge de uma família. Não cai de um pé de uma árvore ou de um pé de repolho. Não. Vem de uma família. Então, se você, querido irmão, querida irmã, sente a necessidade de padres, incentive seus filhos, sobrinhos a discernir a vocação.
para que também possam ter numerosas e santas vocações, assim como nós rezamos na oração vocacional na nossa diocese. Numerosas e santas vocações ao matrimônio, à vida consagrada e ao sacerdócio. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua participação aqui, pela nossa conversa bem profunda e muito bonita, né? Que a Igreja de Cristo é linda. E se você sabia de alguma das curiosidades ou de alguma coisa que a gente falou que eu não sabia, deixe aqui nos comentários. Curta, compartilhe e comente. E agora vamos finalizar com a sua bênção, padre. O futuro padre. Vai ser, quem sabe quando esse vídeo for ao ar, não, você já vai ser padre. É muito. Eu entendo esse erro, porque no começo eu falei seminário, seu nome é Tiago. Mais tranquilo. Então vamos pedir de Deus a bênção, né? Para que Deus possa suscitar, como o Dom Valdemar ensina em nossa oração, né? Numerosas e santas vocações em nossa diocese e em nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre todas as vossas famílias, a bênção do Deus rico e misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glorificar a Deus com a vossa vida e permaneçamos em Cristo. Graças a Deus.